Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos hoje fazer uma resenha desse lindão aqui que eu adquiri com o Peter Roche. Meus amores, para quem não sabe, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, o Peter, ele é um tarólogo que está tendo acesso a uns decks históricos com edições antigas, algumas poucas edições são atuais, mas a grande maioria é de 1990, 80, tem uns decks até de 70. E que são edições que a gente não encontra mais. Qual que é o bacana disso? Você ter acesso à história, você ter acesso a decks de qualidade. E tem alguns específicos que a gente nem encontra mais no mercado. Esse daqui não, é um deck que tem no mercado, tá? Só não sei se nesse tamanho. Esse daqui é um tamanho que não fica nem no mini deck, nem na versão em lata. É um tamanho confortável para as mãos. E eu não sei dizer se a edição atual se tem este tamanho. Quando eu recebi, foi uma grata surpresa. Por quê? Eu tenho dores nas mãos, né? Eu tenho tendinite há muitos anos, não é pelo tarô, é por outras questões, tá? Teve uma época da minha vida que eu tocava percussão, enfim, e de uma maneira sem ter técnica. E isso prejudicou os meus tendões, então eu tenho tendinite, ponto. E quanto mais movimento repetitivo eu faço, mais esses tendões inflamam, dói, enfim. De vez em quando vocês me veem aqui no canal com uma bandagem, né? Eu gosto de decks grandes, mas eu também gosto de ter decks para poder trabalhar, né? Eu gosto de ter o prazer de trabalhar com artes que me encantam. E às vezes eu acabo não adquirindo decks grandes porque eu não vou conseguir trabalhar com eles o dia inteiro, né? Então, nos últimos tempos, eu tenho alguns decks de cartas grandes, alguns decks que são pesados, que eu adoro, paguei caro, mas que eu deixo para jogar para mim, ou para jogos que não são tão longos, né? Quem já passou numa consulta comigo sabe que a minha consulta, ela varia de 1 hora a 1 hora e meia, né? Então, é jogando, gente, isso tudo não é enchendo salsicha, não, não é enchendo linguiça, é falando, é aconselhando, trazendo respostas, tá? E são jogos longos. Eu tô aqui pra dar o meu melhor. Se for pra fazer alguma coisa meia boca, eu não faço, né? Até nas jogagens de pequenos conselhos que eu faço, eu entrego o meu melhor ali. Eu vou no cerne do limite, lógico que eu posso ir, mas eu vou no cerne da coisa, né? Enfim, como diz a minha comadre, eu sou bruxa. Ela tem medo de jogar comigo, porque por mais simples que eu fale, eu sempre pego num ponto que, né? Enfim. E ter esses decks de tamanho mais confortável, tamanhos mais medianos, facilitam tanto a minha vida. Facilitam muito a minha vida. E é o exemplo deste lindão aqui. Hanson Robert Terrell. É um deck que leva o nome da pessoa que ilustrou. Não sei dizer se homem, se mulher, acredito que mulher, por ser Mary. Então, acredito que seja uma mulher, que então o deck leva o sobrenome dessa pessoa, da ilustradora. Acredito ser ilustradora. Esse deck, gente, ele é um deck da US Games, é um deck que foi lançado em 84, porém acredito que essa edição seja edição de 2004, e é uma edição que temos até o momento presente. É uma edição muito fiel ao tradicional, mas eu sinto aqui que a ilustradora ela quis dar uma passeada em contos de fadas. E é uma coisa que muito me agrada, que muito me apetece. Esse aqui é o livreto. Um mosquitinho aqui me incomodando. Este daqui é o livreto. Aqui é o que eu falei pra vocês. Eu não traduzi, tá? Então, por isso que eu não tô sabendo falar com propriedade. Mas aqui temos novamente 1985, então acredito que foi lançado em 1985. E
Essa é a edição de 2004. De todo jeito, nós estamos em 2024. Olha o tanto de tempo que tem esse deck. Ele vai vir em alguns idiomas, tá? Aqui nós temos inglês, francês, germânico, italiano e espanhol. Acredito que German seja germânico, tá? Então, me desculpe se eu estiver traduzindo errado. Não vai ter em português, infelizmente, mas o espanhol já ajuda, né? Já deixa mais fácil. O inglês daqui eu já falo para vocês que é um inglês fácil de ser traduzido para quem se interesse, tá? São explicações bem práticas, sucintas, objetivas, então não tem muito aqui a respeito dos contos que ela conectou com essas cartas, tá? Tamanho das cartas. Eu vou pegar um deck aqui é o Universal Weight, tem um tamanho mediano para fazer um comparativo, então ele é bem mais baixinho, um pouco mais estreito. Vou pegar o Hannah George Lenormand, que é um tamanho padrão de baralho cigano, vulgo Lenormand. Perceba que não tem, né, ele tá meio termo. E eu achei muito confortável jogar com essas cartas, tá? Já dei uma jogadinha com ele. Como vocês podem ver, já está aberto. Aqui são do... Opa! Deslizou! Provavelmente aqui no fundo saiu da ordem. Vamos lá. Aqui são duas cartas de apresentação. Desculpem. Aqui me dá a sensação de ser uma cigana linda, né? Aqui me dá a sensação de ser uma pintura italiana. Esse é o verso das cartas, para quem joga de forma invertida, super dá. E aqui uma apresentação mesmo, né, do nome do deck. Aqui é uma representação muito bonita, inclusive, me dando a sensação de que aqui é a Rapunzel. Então, a gente vai ter uma mescla aqui de alguns contos, mas, de certa forma, muito fiel ao tradicional, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a carta do louco. Perceba que é um desenho com uma identidade muito própria, mas muito fiel à simbologia de Pamela Colman, né? Me dá a sensação de ser um deck que foi pintado à mão, né? Então, tem alguns traços que não são perfeitos. A forma de pintar aqui me dá fortemente a sensação de ter sido pintado a lápis de cor, sabe assim? Meus amores, filhos em casa, então pode ser que vocês escutem algum barulho de fundo, por favor, relevem. Eu amei esses traços, eu amei mesmo. Aqui, a Imperatriz, eu acho bacana de citar, que aqui nós temos alguns idiomas, né? O idioma predominante é o inglês. Nós vamos ter a numeração em algarismo romano. E perceba que apesar de ser, de novo, repito, de ser um desenho com uma identidade própria, está extremamente fiel ao tradicional. A Imperatriz, aqui a gente não vê uma imperatriz grávida, mas vê um olhar amoroso, sereno, feminino, a gente vê traços femininos, vê prosperidade, vê a simbologia básica, tradicional, presente aqui. O imperador, aqui a gente já vê um traço de um rosto mais determinado, que mostra nas suas feições a personalidade, a dinâmica da polaridade do imperador. Até nos traços das mãos. Aqui o hierofante ou o papa, né? Os enamorados. E aqui, olha que interessante. Aqui ela está feliz. Eu sinto um semblante sereno. Mas, e até de aceitação. Já aqui tem um certo... não tô tão feliz assim. E isso tá dizendo da premissa, inclusive, deste arcano, né? Quanto história de Marsella. No Rider-Waite a gente vai ter uma diferença aí, né? Na descrição do arcano. No Rider-Waite a gente vai ver Adão e Eva. E vai ter uma conotação mais cabalista, mais linkada ao hermetismo, à árvore da vida, as esferas, né?
E aqui a gente vê muito o sentido de Marsella, que são os acordos, né? Representam os acordos, as escolhas que precisam ser feitas. E essas escolhas têm um grande impacto. É de suma importância que não se coloque o coração na frente. O que significa isso? Estamos falando de um tempo que os casamentos eram acordos, as crianças já nasciam prometidas, né? Não era um amor, era uma escolha para a honra e sobrevivência da família ou crescimento de riqueza. Em algumas vezes, inclusive, a filha era vendida para a sobrevivência da família, né? Então tem essa diferença muito grande. Marcélia retratando um cenário da época e Rider-Waite já olhando para um tom mais cabalista. Eu prefiro o tom cabalista, mas que, né, ambos são muito pertinentes. Aqui a carta do carro. Adorei essa questão do yin yang aqui sendo representado, né? A força. O eremita. A roda da fortuna. Simples, clara, objetiva, bem desenhada, bem feita. Eu amei esse deck, gente. A justiça. No final eu falo da qualidade do deck, tá? Enquanto eu vou apresentando aqui, como são cartas bem tradicionais, eu acho que não preciso nem explicar quais cartas são, né? Facilmente vocês vão conseguir identificar que é aqui, por exemplo, o enforcado, a carta da morte, né? Muito bacana a gente ver aqui a representatividade das pessoas que estão deitadas meio que falecidas mesmo, né? Representando a transformação. Mas uma coisa que eu quero aproveitar para abordar aqui eu não sei vocês, eu vou abordar esse assunto de uma forma um pouquinho mais intensa no próximo unboxing que vocês vão ver aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, tá bom? Essa é a única carta que eu não gostei muito. Eu acho que a carta do diabo, ela é tão maior que essa coisa medonha, né? Que ficou um desenho bem voltado pro medonho. Tá bem fiel ao tradicional da carta, mas eu acho que poderia, sei lá, né, ter sido uma carta pouca coisa mais leve. Enfim, eu acho que tem representações mais bonitas deste arcano que é tão poderoso. Mas vamos lá. Uma coisa que eu quero iniciar a abordagem aqui, e que vou tentar não me estender, é que o que é pintura, né? O que é arte? É quando a gente se conecta com a alma do autor. E através de uma pintura, a gente consegue entender qual é o sentimento que ele quis colocar expresso ali. Inclusive, para quem não sabe, o tarô é desenhado porque imagem vem de magia. Então, a conexão com algo que está oculto, com algo que está no seu inconsciente e que pode sim ser expressado, sentido, discernido através de um desenho. Magia também se dá em outras formas de arte, como, por exemplo, um livro. Quando você lê um livro que é bem escrito, que tem alma naquela história, naquelas escritas, você consegue sentir a emoção que o autor colocou ali, né? E quanto mais sentimento tem, quanto mais intenso for esse sentimento, mais fica cravado em nós. Eu dou aqui exemplos, não sei nem se posso, né? Se não serei derrubada por conta do que vou falar. Mas vou arriscar. Por exemplo, Harry Potter. Quem gosta dessa saga vai assistir essa saga incansavelmente, né? O livro da cabana, ou aquele livro que você leu uma vez e que aquele livro mexeu tanto com você, você sempre vai ter ele perto de você, porque vira e mexe você vai ler ele de novo. Eu posso falar aqui de músicas, e aqui adentrando já o naipe de espadas. Eu posso falar de músicas, né? O poder que a música tem de te levar de volta ao tempo, né? Eu, por exemplo, sou um pouco nostálgica, gosto muito de escutar músicas da minha adolescência. Uma época que eu escutava muito forró universitário, rock, então amo ouvir alguns rocks daquela época, dos anos 80, e que me transporta ao sentimento que eu tinha naquele momento, não é? Uma novela, um filme,
que tem o poder de despertar emoções em você, seja de medo, de tristeza, de amor, de alegria, de riso. Tudo isso é a magia através da arte. Perfeito, perfeito. É magia, é magia. Não importa como que essa arte vai se conectar a você, ok? Cadê essa alma na Ia? Por que que eu tô abordando esse assunto? Olha que linda esse 9 de espadas. A Ia tá ganhando uma força muito grande e não sei até que ponto essa Ia é boa, né? Até que ponto essa Ia veio para nos desconectarmos de nós mesmos, olhando somente para o belo, porém vazio. Então é isso, gente. É isso que eu queria, nesse vídeo aqui, passar para vocês como um ponto de reflexão. Uma coisa é a gente ter um deck com uma arte digital, como por exemplo o do Ciro Marchetti. Tem a alma dele ali. Ele elabora aquele traço. Ele tem, inclusive, uma identidade muito grande, né? Em todos os decks que ele vai fazer. Você não precisa nem ler que é dele. Só de bater o olho no desenho, você já sabe que foi o Ciro que criou. A Ia não tem isso. A Ia não tem alma. E até que ponto que isso é bacana pra gente? Enfim, fica aí a reflexão. Vamos seguir aqui, olhando o deck. Espero não ter sido chata, tá? 5 de espadas. Eu acho que enquanto fui falando, vocês puderam ver que são cartas bem expressivas, com desenhos simplistas, porém eficazes e muito bem feitos, que faz com que a gente sinta verdadeiramente, mesmo que você não saiba que aqui, por exemplo, é uma carta de decisões, é uma carta que você precisa enxergar a realidade como ela se apresenta, porém tem uma certa recusa. Eu não preciso entender de tarô para conseguir entender isso no desenho, basta olhar, tá no desenho, né? Então, é um desenho bem intuitivo, expressivo, com alma. E como falei no início do vídeo, consegui esse deck, essa preciosidade, com o Peter Rush. Peter Rush não é uma loja, ele é um tarólogo, esse é o nome artístico dele, né, a marca dele. E eu vou deixar o arroba dele aí na descrição do vídeo. Lógico que não sei quando que você vai assistir esse vídeo, não sei se ele ainda terá decks para venda, né? Mas entre em contato com ele através do arroba que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira saber quais são os decks que ele tem disponíveis, tá bom? Aqui no naipe de paus, a gente já percebe uma diferença de nomenclatura. Aqui nós temos HOTS, não sei se essa pronúncia é correta. Achei muito interessante esse pajem de paus, está meio que... Me deu a sensação aqui dele estar gritando num deserto porque ecoa. É como se ele gritasse para se auto-perceber. É essa a sensação que me deu. 10 de paus. Aqui me parece o mago da Caverna do Dragão. Não é nem conto de fadas, não me lembrou. 9 de paus. 8. Eu arrumei o deck, gente, como ele veio pra mim, tá? Então, ele veio exatamente desta maneira. 7 de paus. Aqui eu vejo ele lutando por aquilo que ele acredita com alegria, né? Tem uma coragem, um ímpeto grande, mas não tem peso, não tem raiva, tem alegria, né? Ele luta com gosto por aquilo que ele acredita. 6 de paus. A carta da honra, dos méritos. 5 de paus, a treta por aquilo que é importante, por aquilo que, que tem sentido e que é completamente ineficaz. Eu olho muito a carta, o número 5, como cartas que nos remetem a caos necessários para que a ordem se faça. 4 de paus. 3. 2. As. E vamos agora para o naipe de copas. Rei de copas. Eu achei interessantíssimo porque ela conseguiu colocar, ela tô deduzindo que é uma mulher autora, né?
Conseguiu colocar na expressão das cartas da corte parte da personalidade, né, que eles representam. Rainha. Amei isso aqui. Ela muito voltada para o que te é sagrado. Cavaleiro. Adorei o fato dele estar voltado para a própria taça, né? Sendo conduzido pela própria taça. Pajem. 10 de copas. 9. Aquele todo serelepe pimpão. Nossa, quanto tempo eu não escuto esse termo. Isso é velho, gente. Mas ele é todo gaboso de si mesmo, né? Todo orgulhoso de si. 8. O iniciar uma nova jornada, largando coisas que um dia foram importantes para trás, mas que agora precisam... Que um dia foram importantes, mas que agora precisam ser deixadas para trás. Não necessariamente que perderam a importância. Aqui me dá a sensação de ser o Mago Merlin. Aqui João e Maria, notoriamente, né? Me dá a sensação clara de ser João e Maria. 5 de copas. Opa. 4. 3. 2. As. E por fim, vamos ao naipe de ouros. Adorei a cara desse rei de ouros. Adorei. Uma cara de que tenho... É uma parte negativa aqui na minha visão, sendo representada nessa ilustração. Eu sou próspero, eu tenho o poder da realeza, eu tenho luxo, eu tenho tudo aquilo que quero, mas falta alguma coisa. O olhar aqui, né? Não tem brilho, não tem alegria, não tem felicidade. Então, a matéria é importante, mas não necessariamente ela vem junto com a prosperidade. Achei sensacional esse olhar. Aqui a rainha muito bem arrumada, emperequetada, cabelo muito bem cuidado, viçoso. Um coelho, representação de prosperidade não só para mim, mas para o todo, né? Cavaleiro. Aquele trazendo em sua mão a colheita do que um dia foi plantado. Pajem. Polaridade feminina muito bem ilustrada e respeitada aqui. 10 de ouros. Aqui eu vou colocar na minha mão, acho que vai ficar mais fácil. 10 de ouros. Adorei o olhar de conexão que esse neto tem para com o avô, estabelecendo, inclusive, a ligação que nós temos com os nossos avós quando temos a possibilidade de conhecê-los. 9. 8. Aqui ele está pulindo, né? Algo que ele fez milimetricamente elaborado, executado, com minúcias de detalhes, né? 7, à espera daquilo que se planta, né? Aqui eu percebo no rosto um imediatismo muito grande que, por não ser alcançado, traz a frustração. Aqui precisamos esperar, independente da nossa fome. Interessante. 4. Aqui me dá a sensação de ser um meio rei, meio elemental, sei lá. Como se fosse o protetor, né? Aqui eu não consigo ver necessariamente como apego. Tem um olhar de traquina nesse semblante aqui. Gostei. Essa carta não se resume somente a apegos. 3 de ouros. 2. Demonstrando aqui, né, a turbulência das emoções e o movimento que se é necessário fazer.
As. Aqui, né, o que se misturou, 6 de ouros. A sabedoria entre o dar e o receber. O entender, inclusive, os processos, porque aqui, percebam, é uma pessoa mais velha ensinando, ofertando aos mais novos. E aqui, o 5 de ouros, retratando bem a escassez, né? Em todos os aspectos, desde material a físico, né? A saúde. Gente, eu amei esse deck, eu achei ele muito fácil de embaralhar. Ele vai ter um efeito glossy, ó, um efeito glossy. E por conta desse efeito glossy, vocês perceberam que são cartas que deslizam bastante. Mas, por serem cartas diminutas, a gente consegue ter um controle bem bom na hora de embaralhar, tá? Super dá pra embaralhar... Super dá pra embaralhar assim, ó. A gente não danifica as cartas, como eu disse pra vocês, eu já utilizei esse deck. É uma qualidade US Games, então é uma qualidade muito, muito boa. Seria melhor, na minha opinião, se não tivesse esse brilho, tá? Se não tivesse verniz excessivo. Aqui, deixa eu ver se eu tenho... Ah, o próprio Universal. Não que o Universal seja 100% fosco, mas ele tem o brilho, ou seja, a camada de verniz necessária para manter a carta, né? A qualidade da carta. E aqui perceba a diferença, ó, tô passando a luz de propósito, para vocês verem a diferença de um brilho para o outro. Esse brilho, para mim, ele é o pontual, não empaca a carta, ao mesmo tempo que também não a solta muito. Então, é isso. Esse é o Hanson Roberts Tarot. Eu amei a minha compra, faz um efeito bonito na mesa com esse leque, super prático de se trabalhar. E se você está começando, esse deck aqui pode te interessar. Recomendo para quem está iniciando nos estudos do tarô. Tá certo? É isso, meus amores. Como já disse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o @ do Peter. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos e até lá!